Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido o nome santo, poderoso, maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, adorado, glorificado por mim, por você, em nome de Jesus. É nós que louvamos. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra. Nós somos os moradores da terra. Aleluia! E é nós que louvamos, é nós que adoramos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não fique calado, não fique calada não, mas louve, adore o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com mais um maná do céu. Mas um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, Ele nos entrega todos os dias com amor, com alegria, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar meditando hoje, eu estava em oração, e o Espírito Santo de Deus então me trouxe aqui em Josué, no seu capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim. Vai contar a história de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Amém? Glória a Deus. Eu estava em oração e o Espírito Santo de Deus falava comigo sobre romper barreiras. Romper barreiras que nos impede de tomar posse das bênçãos do Senhor. Romper barreira que está na minha frente, que está na sua frente. Romper barreiras que está no meu caminho, que está no seu caminho. Romper barreiras que está na minha vida, que está na sua vida. Romper barreiras que está na minha mente, que está na sua mente e que nos impede de avançar, de prosseguir, aleluia, e de tomar posse das bênçãos do Senhor, aleluia, bênçãos do Senhor para mim, bênçãos do Senhor para você, porque Deus, Ele tem bênçãos para mim, e Ele tem bênçãos para você, mas as barreiras que estão na minha mente, que estão na sua mente, as barreiras que estão na minha frente, que estão na sua frente, as barreiras que estão no meu caminho, que estão no seu caminho, as barreiras que estão na minha vida, que estão na sua vida, nos impede de avançar, de prosseguir, tomar posse das bênçãos do Senhor. Mas em nome de Jesus, essas barreiras, elas vão cair por terra. E o Senhor nos trouxe aqui em Josué capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Ora, Jericó, ela estava rigorosamente fechada. Aleluia. Por que ela estava fechada? Por causa dos filhos
de Israel. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Jericó estava rigorosamente fechada e não tinha como Josué, aleluia, e os filhos de Israel passarem, entrarem, aleluia, por Jericó. Aleluia, glória a Deus. Mas veio a palavra do Senhor a Josué, dizendo, aleluia, que os filhos de Israel iriam sim entrar em Jericó. Aleluia. Que os filhos de Israel iriam sim tomar posse da bênção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tomar posse da terra prometida. Aleluia. Para tomar posse da terra prometida, era preciso entrar em Jericó, passar por Jericó. Aleluia, glória a Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada e muitas das vezes, aleluia, as portas estão fechadas rigorosamente e não tem como nós passarmos por ela aos nossos olhos humanos, ao nosso limite humano. Aleluia, não tem como nós passarmos por ela, mas com a orientação do nosso Deus, nós passamos pela porta. Aleluia. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, e ninguém saía de Jericó, e ninguém entrava em Jericó. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão, Josué. Eu entreguei Jericó. O Senhor já estava falando. Aqui, Josué e os filhos de Israel ainda nem tinham entrado em Jericó ainda, mas o Senhor já estava falando para ele, decretando para ele, para Josué, aleluia, que Jericó estava entregue nas mãos dele. Já estava entregue. Aleluia. E Josué ainda nem tinha ainda entrado na terra prometida e Deus falando que já estava entregue. Aleluia. A vitória já é sua em nome de Jesus. Você pode até ainda nem ter recebido, nem ter conquistado ainda, mas pela fé, que é o firme firmamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam, a vitória já é sua. Em nome de Jesus, você já conquistou essa terra, esse lugar, essa bênção, você já pegou nas suas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 2 do capítulo 6 de Josué. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão, Josué, Jericó, o seu rei e os seus valentes, os reis de Jericó e os valentes de Jericó, Josué, eu já entreguei nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade. Aqui Deus estava dando as instruções, aleluia, para Josué. Deus tem me dado instruções, Deus tem te dado instruções de como você vai vencer Jericó, de como as muralhas de Jericó elas vão cair diante dos seus olhos, aleluia. Preste atenção, abra os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais e ouça a voz de Deus te dando, te entregando as instruções. Aleluia. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, Josué, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 6 dias Josué, aleluia,
E os seus homens de guerra teriam que rodear a cidade durante 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Aleluia. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes trocarão a trombeta. Aleluia. Aqui o Senhor estava falando: Josué, você e os seus guerreiros vão rodear a cidade durante 6 dias. E os sacerdotes vão estar com você. Olha a importância do sacerdote. Do sacerdote está ali junto com a igreja na guerra. Aleluia, glória a Deus. Olha a importância da cobertura espiritual do sacerdote sobre a igreja. Aleluia, arabanai, na guerra com a igreja, na luta com a igreja, arabassurbiandarai. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodearei a cidade, Josué, 7 vezes. E os sacerdotes vão tocar as trombetas. Aleluia. Josué com seus guerreiros iriam rodear a cidade durante 6 dias. Aleluia. E no 7º dia, os 7 sacerdotes estariam ali com 7 chifres de carneiro. Aleluia. Diante da arca. Aleluia. E quando chegasse no 7º dia, eles iriam rodear a cidade 7 vezes. E os sacerdotes então vão tocar as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, o sacerdote tocando a trombeta, aleluia, Josué e os homens de guerra vão ouvir, aleluia, o toque da trombeta que o sacerdote vai tocar, aleluia. Por isso a igreja também tem que estar com os ouvidos aguçados espiritual para ouvir quando o sacerdote tocar a trombeta. Ouvir a voz do sacerdote. Aleluia, glória a Deus. E a voz do sacerdote, ela é longa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O sacerdote, ele fala com a igreja, ele não fica calado. Ele fala aquilo que Deus mandar ele fazer. Aleluia. Ele faz aquilo que Deus o instruiu. Aleluia. A trombeta será tocada longa. Aleluia, glória a Deus. O som da trombeta longa de chifre de carneiro. Ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará. Quando o sacerdote tocava a trombeta, aleluia, ouvindo, aleluia, Josué com todos os homens de guerra ouvindo o sonido da trombeta, aí eles iam gritar. Gritará com grande grito. Seria um grito alto, aleluia, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, ele chamou então todos os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança e 7 sacerdotes. E assim Josué então passou todas as instruções que o Senhor o entregou,
Josué passou ao sacerdote, aos homens de guerra, e assim fizeram. Aleluia, versículo 20 do capítulo 6 de Josué. Gritou, pois, todo o povo. E o sacerdote, no 7º dia, gritou todo o povo, e o sacerdote tocaram a trombeta, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tombaram. Tudo quanto na cidade havia destruído totalmente, a fio da espada, tanto homem como mulheres, tanto menino como velho, também bois, ovelhas e jumentos. Aleluia! Cantará Manai. Josué e os filhos de Israel tiveram vitória, tiveram êxodo, porque estavam em união. Aleluia! Josué, os homens de guerra, aleluia, e o sacerdote, aleluia, estavam em união. Por isso o povo de Deus tem que estar em união, andar em união, em obediência à voz de Deus, porque Deus instrui a igreja, Deus instrui o seu povo. O seu povo erra em não obedecer às instruções de Deus, em não estar unidos com o sacerdote. Aleluia, Ramanai, cantarai. O povo erra e o povo perde a batalha. Mas quando o povo une, ouve a instrução do Senhor, obedece, está em união, igreja, sacerdote, igreja e os homens de guerra. Aleluia, glória a Deus. Decantará Manai, as muralhas caem, as muralhas rompem, as muralhas caem abaixo e a igreja ela toma posse da bênção do Senhor. Cantará Manai, surimiandará Manai. E hoje o Senhor ele está rompendo barreiras, mas é preciso eu e você, aleluia, nos posicionar na presença do Senhor, como Josué se posicionou, aleluia, e é preciso nós estarmos atentos à voz e obedecer à instrução de Deus, aleluia. Cuidado com vozes contrárias que vão vir para te atrapalhar, para confundir, você não entender o que Deus quer de você, o que Ele quer que você faça. Cuidado com essas vozes contrárias. Aleluia! Tenha os seus ouvidos espirituais abertos, os seus olhos espirituais abertos, para que você venha ouvir a instrução do Senhor. Se afasta do povo. Se afasta do povo para que você não venha ouvir outras vozes. Fica só você e Deus. Aleluia. E Deus ele vai falar. Deus ele tá falando. Segue, obedeça e a vitória ela é sua em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Antes de terminar, esse aqui é um caderninho de oração. Tem muitas pessoas me procurando, pedindo oração. E como são muitas, e a nossa mente, ela é uma bênção, aleluia. Para que eu não venha esquecer de você, eu tenho colocado o seu nome nesse caderninho de oração. E todos os dias eu tenho orado e apresentado você e a sua família nas mãos do Senhor. E a vitória eu creio que através da oração, aleluia, a vitória ela é sua em nome de Jesus. Amém? Jesus Cristo te ama.